Audiência pública da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização. Conforme o requerimento 5406-2017, aprovado em 23 de maio por esta Casa, os horários reservados à ordem do dia, grande expediente, explicação pessoal, estão destinados à audiência pública da Comissão de Economia, Finanças e Redação. Nesse momento, eu solicito ao presidente, vereador Tiago Ferro, e os demais membros para que assumam os trabalhos desta Casa. Um bom dia a todos. Mas e agora? Mas ele não está. O Thiago? Com a palavra, a vereadora Fabiane. Obrigada, vereador. É só para registro, hoje a reunião da Comissão do Meio Ambiente, que estava marcada para as 14 horas, foi antecipada para logo após a sessão plenária, porque às 14 horas também tem uma reunião da Comissão de Legislação. Então, como 2 membros da Comissão do Meio Ambiente fazem parte também dessa outra comissão, para que a gente possa aprovar 2 projetos que estão em pauta, então foi antecipada para logo após a sessão plenária. Fazem parte da Comissão de Meio Ambiente vereador Giovanni Fernandes, vereadora Kátia, vereador Cristiano, quem mais? Vereador Goura e eu. Obrigada. Presidente Tiago Ferro, só para fazer um informe aos vereadores, se for possível, Tico Kuzma. Para informe, vereador. Só também avisando os vereadores que estava marcado para hoje, às 15 horas, a reunião da Comissão de Revisão do Regimento Interno, mas em função da reunião da Comissão de Legislação e também dos últimos acertos ainda do relator, juntamente com a assessoria das comissões, nós estamos transferindo essa reunião para quinta-feira, às 14 horas. Então, a Comissão de Revisão do Regimento Interno fica marcada para quinta-feira, às 14 horas, e na próxima segunda, normalmente, às 15 horas. Obrigado. Obrigado pelo informe, vereador Tico Kuzma. Bom dia a todos, bom dia a todos que nos acompanham pela internet. Declaro aberta a presente audiência pública da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, prevista para a fase de discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2018, conforme determina o parágrafo único do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, e artigo 44 da Lei 10.527, de 10 de julho de 2001, Estatuto das Cidades. Essa audiência pública terá duração de 2 horas, com início às 9h40 e previsão de término para 11h40. Agradecemos a presença de todos, autoridades, representantes de associação, de entidades, cidadãos e vereadores. A mesa acha-se composta pelas seguintes autoridades: vereador Mauro Bobato, vereador Mauro Inácio, vereador Ezequias, vereador Bruno Pessutti e também diretora de Investimentos e Captação de Recursos, Ana Jaime, que é muito bem-vinda.
O vereador Ezequias será o secretário dessa reunião e fará a leitura do edital de abertura de consulta pública e realização de audiência pública. Bom dia, presidente. Bom dia, senhoras e senhores, vereadores e demais presentes na casa. Edital Audiência Pública PLDO 2018. O presidente da Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização da Câmara Municipal de Curitiba, no uso de suas atribuições legais, convoca a audiência pública e debate da fase de discussão do projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2018, prevista no parágrafo do artigo 48 da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e artigo 44 da Lei número 10.257, de 10 de julho de 2001, Estatuto das Cidades, a ser realizada no plenário do Legislativo Municipal no dia 5 de junho de 2017, às 9 horas. Consulta pública como segue. Primeiro, internet disponível na página da Câmara Municipal de Curitiba, no www.cmc.pr.gov.br. Proposição número 013/2017, no período de 25 a 30 de maio de 2017. Segundo, internet através de mídias sociais da Câmara de Curitiba, no período de 25 a 30 de maio de 2017. Terceiro, Câmara Municipal, anexos 1 e 2, com urnas para sugestão, no período de 25 a 30 de maio de 2017. Quarto, administrações regionais, Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, SIC, Matriz Pinheirinho, Portão, Santa Felicidade e Tatuquara, com urnas para sugestões no período de 25 a 30 de maio de 2017. Palácio Rio Branco, 17 de maio de 2017, assinado pelo vereador, presidente da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, Tiago Ferro. Era o que tinha para o momento, presidente. Obrigado, vereador Ezequias. O edital de abertura de consulta pública e convocação desta audiência pública, com as instruções para o acesso ao projeto de lei de diretrizes orçamentárias na internet, foi publicado no Jornal do Estado, Bem Paraná, na página 23, em 18 de maio de 2017. Também foi publicado no Diário da Câmara, número 9.517, de 18 de maio de 2017, no Diário Oficial do Município, número 94, 19 de maio de 2017. Ainda, release com divulgação dessa audiência pública foi enviado para todos os jornais, rádios e televisões com sede ou sucursal em nossa cidade. Relatório da consulta pública. Para a consulta pública foram disponibilizadas urnas nas 10 administrações regionais da Prefeitura e nos 2 anexos da Câmara Municipal para coleta de sugestões presencialmente, bem como no site da Câmara Municipal de Curitiba. O vereador Ezequias, secretário dessa reunião, fará a leitura do relatório da consulta pública. Em cumprimento ao disposto no primeiro parágrafo do artigo 60 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Curitiba, o Poder Legislativo realizou consultas públicas nas 10 regionais do município de Curitiba, sendo Bairro Novo, Boa Vista, Boqueirão, Cajuru, SIC, Matriz, Portão, Pinheirinho, Santa Felicidade e Tatuquara, bem como nos anexos 1 e 2 da Câmara de Curitiba e ainda virtualmente por meio do site da Câmara Municipal de Curitiba no período de 25 a 30 de maio de 2017. Metodologia de contagem e apuração estatística. Foram selecionadas todas as sugestões depositadas nas urnas, distribuídas nas 10 regionais da Prefeitura, assim como nas 2 urnas da Câmara Municipal de Curitiba, nos anexos 1 e 2, e no site da Câmara Municipal de Curitiba. A apuração foi feita a partir dos temas conforme especificado na sequência. As sugestões resultaram nos seguintes dados: número total de sugestões,
449 sugestões. Número de sugestões presenciais nas urnas, 344. Número de sugestões via internet, 105. Sugestões por local. Do total das 449 sugestões, 23,4% delas foram encaminhadas pela internet. 57 foram registradas na Regional Cajuru, representando 12,7% das sugestões. Seguida pelas sugestões registradas na Regional Portão, com 48 registros, representando 10,69% das sugestões. A classificação por número de sugestões pode ser observada no gráfico. Dá para se observar bem ali. Internet, Cajuru, Portão, Câmara Municipal, Boa Vista, Boqueirão, Bairro Novo, Santa Felicidade, Tatuquara, Pinheirinho, Matriz e SIC. Análise da sugestão por tema. Os temas mais sugeridos nas consultas foram segurança. Em primeiro lugar, com 206 apontamentos, sendo as maiores demandas apresentadas nas regiões Bairro Novo, Boqueirão, Santa Felicidade e Tatuquara. Este foi o principal tema apontado pelos participantes da internet, com 61 observações. A saúde veio em segundo lugar, com 157 apontamentos, sendo as maiores demandas apresentadas nas regionais Portão e Boa Vista e também na Câmara Municipal. Ruas, em terceiro lugar, com 136 apontamentos, referentes às principais demandas registradas nas regionais Boa Vista, Cajuru e Portão. Em quarto, demandas por tema principal. No tema segurança, as principais demandas foram para melhorias em relação à patrulha escolar, mais rondas policiais nos bairros e a contratação de mais guardas municipais. Dentro do tema saúde, destaca-se as solicitações de construção de hospitais nos bairros Sítio Cercado e Boqueirão, além de melhoria das instalações das unidades de saúde do Umbará 2 e Fani. Ainda sugere-se a implantação de uma UPA na Praça do Atlético e também ressalta-se os pedidos por melhor atendimento nas unidades de saúde, com a redução do tempo de espera, bem como maior agilidade para o atendimento com médicos especialistas. Nos temas ruas, as principais demandas foram asfaltamento, antipó e melhorias para a segurança do trânsito, com a implantação de redutores de velocidades. As considerações finais. Concluída a contabilização das sugestões apresentadas, ressalta-se, por fim, que a análise dos dados poderá ser objeto de emendas parlamentares, especialmente a ocasião da análise do projeto de lei orçamentária anual para 2017, dentro de seus valores propostos. Era o que tinha, presidente. Muito obrigado, vereador Ezequias. Após a leitura do relatório de consulta pública, vamos trazer as informações de como funcionarão os trabalhos. Os trabalhos da audiência pública obedecerão ao seguinte roteiro. Na primeira parte, explanação da senhora Ana Jaimes, ela que é diretora de investimentos e captação de recursos. A segunda parte, a concessão da palavra aos presentes comentários, sugestões ou questionamentos na seguinte ordem. Primeiro, os visitantes que se inscreverem através do formulário que será entregue na recepção do plenário. Segundo, os vereadores que compõem a Comissão Permanente de Economia, Finanças e Fiscalização. E em terceiro, os demais vereadores. Será concedido o tempo de 2 minutos. Informamos que as sugestões dos presentes ou feitas via consulta pública poderão ser apontadas. A partir desse momento, então, concedemos a palavra à senhora Ana Jaime, diretora de investimentos e captação de recursos, com um período
de 40 minutos. Muito obrigado, seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, então, principalmente primeiro à mesa e a todos os demais vereadores, as outras pessoas aqui presentes. Acho que é com prazer que eu venho trazer e colaborar com esse processo de audiência pública aqui do Legislativo para auxiliar o debate de vocês, trazendo alguns dados, um panorama da proposta que o Executivo encaminhou a essa casa para a deliberação de vocês. Só para saber, eu consigo passar daqui os slides? Bem, aqui eu tenho um conjunto da base legal que nos dá todas as orientações técnicas para a construção da proposta que está sob análise de vocês nesse momento. Aqui eu acho que eu chamo a atenção, principalmente a Lei de Responsabilidade Fiscal e o Estatuto das Cidades, que eu acho que traz de muito forte a importância do processo de consulta e debate público junto com a sociedade, com a população, com os bairros da cidade. Eu acho que isso é o que vem muito forte, é um ganho grande que a gente teve desde o estabelecimento dessas duas leis que eu mencionei, e ela tem sido tomada por base do município. Enfim, após esse processo de discussão, que eu vou trazer os números logo na sequência, ele foi muito importante para ajudar a organizar a estrutura programática da nossa Lei de Diretrizes Orçamentárias e que também será base no segundo semestre para a apresentação da Lei Orçamentária. Como é que ela está organizada? Foram definidos 3 grandes eixos de atuação. O primeiro seria o Solidariedade. O que ele traz? Ele traz um conjunto de ações e programas que eles vão estar muito focados na questão do capital humano, ou seja, é um investimento no nosso cidadão, seja pela questão da educação, pela saúde, pela questão de segurança alimentar, enfim, ele acaba abarcando essas questões que são super importantes para manter a qualidade de vida de todos os curitibanos e das pessoas que escolheram essa cidade para viver. O segundo diz respeito à sustentabilidade. O que é a sustentabilidade? Ou seja, ela passa por toda a questão da infraestrutura da nossa cidade, a questão de transporte, a pavimentação que foi mencionada e foi um item que veio muito forte no processo das consultas e debates públicos. Também traz toda uma preocupação com a questão ambiental. O vereador já trouxe hoje a importância, hoje é o Dia Mundial do Meio Ambiente. Eu acho que esse é um tema que sempre foi muito caro à cidade. Eu acho que Curitiba se destacou no cenário nacional e internacional, sempre por ter uma preocupação muito consistente, e não só uma preocupação, mas práticas e ações consistentes nessa questão da sustentabilidade. Então, você também aqui tem um conjunto de programas que vão dar conta de dar uma resposta, de manter o que nós já temos, e, com certeza, qualificar ainda mais todo esse nosso ambiente físico e ambiental da cidade de Curitiba. Acho que aqui também é acrescido com todo um desafio que é colocado para o mundo, a questão das mudanças climáticas, elas estão colocadas aí, e a cidade tem a preocupação e quer propor um conjunto de ações para lidar com essas questões. E, por último, a questão da responsabilidade. Eu acho que isso é um item essencial. Ele tem um programa fazendo parte desse eixo, mas ele diz respeito à qualidade da gestão pública, ou seja, a gente precisa qualificar a estrutura do Executivo para prestar melhores serviços para todos que vivem nessa cidade. O próximo. Então, dessa estrutura programática, quer dizer, qual foi o desenho que nós chegamos, assim, em linhas gerais? Lembrando que todo o detalhamento dessa proposta, ele vai vir no plano plurianual, que também será objeto de discussão nessa casa, que também terá um novo processo de consulta e debate público com a população. Mas o primeiro esboço dele, o que nós temos? Então, 7 programas distribuídos nesses 3 grandes eixos de atuação que eu já mencionei, que se desdobraram em 90 projetos e 703 produtos. Ou seja, esse também será o objeto da discussão com vocês. O que também tem? Como é que a gente vai saber, como que nós vamos acompanhar e saber se essas ações, esses programas, esses projetos darão resultados? Há um conjunto de indicadores definidos, teremos 170 indicadores propostos para acompanhar isso, sendo 10, que eu diria que são os indicadores estratégicos, que em geral vão integrar o plano plurianual,
e outros 160 que seriam indicadores mais operacionais, processuais, para o acompanhamento interno e que tem a ver muito com a qualidade da gestão. Quer dizer, desse conjunto estão propostos 703 produtos. Próximo, por favor. Esse aqui, então, acho que traz um resumo de como se deu o processo de consulta e debate com a população. Eu acho que vale aqui mencionar que esse ano tivemos novamente ajustes nesse processo de discussão com a população. O processo voltou a acontecer à noite para facilitar o acesso das pessoas e tentar ampliar a discussão com todos. E nós trabalhamos nas duas frentes, assim como vocês aqui no Legislativo. Fizemos uma promoção de uma discussão presencial que aconteceu nas 10 administrações regionais e também trabalhamos com a questão da internet, dando a opção das pessoas entrarem na página da Prefeitura e registrarem as suas sugestões à proposta orçamentária. Como grandes números, o que a gente chegou? Nós tivemos um total de 2.266 participações. Eu acho que somado as participações, pelo que eu anotei aqui, foram mais 449 do orçamento, quer dizer, acho que é um número bem interessante. No processo de debate público, foram mais de 500 perguntas que foram colocadas e debatidas com os técnicos da Prefeitura, com o prefeito, com os secretários, com os administradores regionais. E, presencialmente, nós tivemos mais de 1.400 pessoas participando do processo. O próximo, por favor. Esse gráfico aqui, ele traz um pouco qual foi o tema mais discutido. Ele, na verdade, ele está representando as pessoas que foram às administrações regionais, quais foram as questões que foram mais colocadas. Como vocês podem observar, o item que foi o campeão no debate sobre questionamentos e perguntas de informação e entendimento está relacionado a vias, seguido pela questão de saúde e depois pela questão de habitação. Mas, de uma forma geral, todos eles foram discutidos. Nessa consulta feita pelo Executivo, o que se destacou em cada regional? No Bairro Novo foi o item habitação, foi a pergunta, o tema que mais surgiu durante o debate com a equipe da Prefeitura. Na Boa Vista foi pavimentação, seguido por manutenção de praças no Boqueirão. A habitação, ela retornou também, foi um item muito discutido na regional do Cajuru. Voltamos daí com manutenção de praça na SIC. Trânsito na Matriz foi o tema mais debatido. Saúde no Pinheirinho. E, no caso, as três últimas, tanto Portão, Santa Felicidade e Tatuquara, voltou muito forte o tema mais debatido, pavimentação. O próximo, por favor. Esse aqui, ele tem a ver, esse gráfico, ele representa quais foram as sugestões que as pessoas fizeram, seja na urna ou seja na internet. Aqui também, como vocês vão poder observar, o tema vias foi o que mais recebeu sugestões, seguido por saúde, e aqui apareceu o trânsito, quer dizer, naquele universo maior, dentro daquelas 2.200 sugestões feitas, na verdade, esses foram os temas que mais apareceram, divididos em vários tipos de serviço. E o mapa ao lado, ele traz um pouco como é que se dá a espacialização dessa demanda, ou seja, o que os bairros, de fato, estão solicitando. Com esses números que nós temos, eu acho que aqui é importante frisar que esse número que a gente espacializou nesse mapa, ela é uma demanda espontânea. Foram aquelas pessoas que, de fato, entraram, foram atrás desse processo e quiseram participar. Eu não diria que ela tem uma consistência estatística, ela, de fato, ela é espontânea. Eu teria que ter uma amostra maior, mas não podemos negar que ela é muito representativa. E vocês, olhando no mapa, o que se observa é que o item pavimentação, ela, de fato, está presente em vários bairros pela cidade. O próximo. E aqui eu acho que é uma consolidação de todos os itens, sejam pelos itens debatidos, pelas sugestões colocadas nas urnas ou na internet. Vias veio muito forte com a primeira colocação, saúde, trânsito e segurança. E que, de certa forma, eles estão dialogando muito com o que vocês observaram no processo de consulta pública feito por vocês aqui no Legislativo. Então, há uma convergência, eu acho que a população, de certa forma, ela está colocando, essas são as nossas prioridades e cabe a nós agora
fazer o ajuste e construir a melhor proposta. A que nós encaminhamos, tentamos distribuir da melhor forma possível e atender a essa demanda colocada pela população. A partir de agora, nós vamos entrar, então, próximo slide, por favor, nos grandes números da proposta. Então, a que está aqui em análise, ela trouxe uma projeção de receita para o próximo ano de 8 bilhões e 900 milhões. Ela representa um aumento nominal de 1,54% do orçamento deste ano. Ele, de fato, não é um aumento grande, eu acho que isso é consequência muito do momento pelo qual o país atravessa, a gente não tem como negar que a gente vive uma crise, e as receitas, elas sentem isso, elas estão muito atreladas ao desempenho da economia, e isso, infelizmente, a gente tem sentido o reflexo no município. Da mesma forma, quer dizer, para essa receita estimada para o próximo ano, foi desenhada a despesa no mesmo valor. O próximo slide. Nós aqui temos uma demonstração de como essa receita, chegamos àquele número. Quer dizer, como é que você compõe aquele número do 8 bilhões e 900 milhões. Então, o primeiro, que é o principal, é a receita corrente, aquela que principalmente ela vem dos tributos do município, do Estado e da União, é o que praticamente compõe essa receita. Depois, na sequência, eu vou trazer um detalhamento exatamente dos tributos que fazem parte de cada um desses itens. O segundo, que seriam a questão das deduções da receita, principalmente dentro desse valor, é o recurso do Fundeb, que é o recurso que o município aporta naquele fundo multigovernamental para a questão da educação. Ele tem um valor representativo, são 238 milhões, mas que depois também retorna ao município para o investimento em educação. O terceiro bloco são as receitas de capital, que são aquelas que, em geral, vão corresponder à amortização da nossa dívida, recursos que, no passado, nós já captamos para a implantação de investimentos na cidade, e mais os recursos das operações de crédito em curso ou de novas que estão em negociação para aumentar a nossa capacidade de investimento, e daí as intra-orçamentárias e outras despesas. Lembrando que, no caso, a intra-orçamentária, ela diz muito respeito à questão dos repasses entre administração direta e indireta, e também aqui a contribuição patronal. O próximo slide, por favor. Esse aqui, tudo bom, vereador? Esse aqui, ele traz, então, o detalhamento das receitas correntes municipais, onde, basicamente, os principais tributos são o IPTU, o ISS e o ITBI. Eles têm uma representação grande. O que eu gostaria de chamar a atenção nesse valor, e quando a gente compara com aquele gráfico anterior, aquele organograma com os grandes números. Hoje, a receita municipal, ela está correspondendo a 62% de toda a receita. Ele é um número muito expressivo, mas também tem um lado, eu acho talvez um pouco perverso desse aumento, é porque diminuíram também os repasses da União e do Estado. Se vocês compararem esse percentual com de anos anteriores, em geral, nós éramos responsáveis por 52%, 53%, 56%. Chegamos a 62%, mas porque diminuíram os repasses, tanto do Estado como da União. Então, as receitas municipais, nós vamos chegar a um total de 4 bilhões e 600. Por favor, o próximo. Na questão das transferências da União, principalmente em cima do Fundo de Participação dos Municípios, que acaba sendo mais emblemático para nós, a União vai nos repassar 1 bilhão e 100, que corresponde a 17% daquele valor total. Também isso tem caído, já chegou a ser 19, 20, 22. E o próximo, por favor, que são os repasses, as transferências vindo do Estado, hoje também elas correspondem a 15%. E os principais itens, de fato, é o IPVA e a questão do ICMS. Eu aqui até quero chamar a atenção para um item que o ano passado nós tivemos o APTA, a Conferência Mundial, que discute muito a questão dos assentamentos urbanos das cidades. E pela primeira vez nós tivemos um painel que discutiu finanças municipais, até porque há um entendimento da importância de você discutir, até porque as cidades hoje, elas são responsáveis, numa pesquisa que foi feita em mais de
acho que foram mais de 500 municípios pelo mundo, ela tem respondido por mais de 40% do investimento feito. E os municípios, no caso, só respondem por 20% da dívida pública. Então, ele é um número interessante, é importante. E aqui, o que eles chamaram a atenção? Que muitas vezes o IPTU, que é o principal imposto para a questão da implantação das políticas públicas no município, às vezes, ele é muito menor, o que você paga no IPTU, muito menor do que você paga, às vezes, no condomínio do teu prédio, ou mesmo para o IPVA, se você fazer uma comparação. Então, esse foi um número que eles trouxeram isso para discussão, uma questão que tem sido debatida, eu acho que fica aqui para a nossa reflexão. E o próximo item, por favor, o próximo, diz respeito à questão do Fundeb. Então, como eu falei, lá naquele slide que traziam as receitas, a gente observou que a gente tinha uma contribuição de 328 milhões, tanto que é deduzido da receita, que vai para compor o fundo. No entanto, isso retorna para nós em 590 milhões, ou seja, há um ganho para o município. A gente aporta, mas dado o número de crianças que a gente tem matriculado, a gente consegue receber mais do que a gente está aportando nesse fundo, o que é um bom número. Então, vencido agora a parte das receitas, a gente vai dar uma olhada na questão das despesas. Então, são 3 grandes itens de despesa. As despesas correntes, que praticamente é o dia a dia da casa, é o que todo mundo costuma dizer que é o nosso custeio. É o recurso necessário para fazer a máquina funcionar e prestar os serviços que são tão importantes para a população. A maior parte desse recurso vai para pessoal e encargos. Isso faz sentido, porque a rede de equipamentos que nós temos implantado na cidade, ela realmente merece o respeito. Nós temos uma capilaridade que é de fazer inveja à maior parte dos municípios nesse país. Só que, para isso funcionar, há necessidade de pessoas. Precisamos dos médicos, dos professores, dos educadores, enfim. E isso, ele conta, mas é o essencial. Sem esse recurso, não tem como os serviços serem prestados. Temos também a questão de juros e encargos da dívida, que vem sendo trabalhado, e a questão de outras despesas gerais, que seriam, de fato, aqui a manutenção do dia a dia. É a água, é a luz, ou seja, é tudo para que os nossos equipamentos públicos eles possam funcionar bem. A reserva de contingência, ou seja, é aquela reserva que a gente faz no caso de riscos que possam acontecer e você precisa ter essa reserva. Lembrando que aqui, nesse valor, estão previstos os recursos de repasse para o Fundo Previdenciário dos Servidores, que, a partir dessa proposta, passam a constar e fazer parte do orçamento. O repasse financeiro, ele sempre existiu, mas ele não estava previsto no orçamento. Então, às vezes, levava a uma falsa interpretação de que você teria mais recursos. Então, a intenção foi trazê-lo para dentro, dar transparência e que a gente também possa lidar melhor e promover o ajuste e o equilíbrio fiscal das nossas contas entre receita e despesa. Das despesas de capital, então, nós temos o investimento previsto, que é o investimento que sempre é tão caro para vocês e que as pessoas querem ampliação, sejam de unidades de saúde, de centros de educação infantil, de pavimentação, que veio muito forte. É com esses recursos que a gente consegue viabilizar esses investimentos. É fato que, não exclusivo de Curitiba, mas acho que de todo mundo, eu sempre estou muito em contato com outras capitais brasileiras, outras cidades e mesmo o pessoal dos estados, todos têm perdido a sua capacidade de investimento. O próprio governo federal também tem dificultado um pouco isso, porque até o final do ano passado, mesmo que você tivesse capacidade para endividamento, os recursos de operação de crédito eles estavam fechados, então você não tinha muita alternativa. É fato que Curitiba fez um esforço grande de tentar conseguir muitos recursos de transferência obrigatória no antigo programa de aceleração do crescimento. Então, nós temos um saldo, estamos sempre batalhando para conseguir assegurar que tudo aquilo que a gente captou no passado venha e seja internalizado na cidade com a execução dos projetos. Uma parte já se encontra em execução, é o caso da linha verde. Nós temos grandes obras de macrodrenagem em execução, que é o caso da Bacia do Pinheirinho, que são oriundos desse processo de negociação com o governo federal, mas também estamos tentando organizar uma nova carteira de investimentos para recompor essa nossa capacidade de agregar coisas novas à cidade.
E aqui daí tem as inversões financeiras, é um recurso, é um valor pequeno, mas é o recurso que o município aporta nas nossas empresas mistas, onde ele tem participação. E a questão da amortização na dívida, que eu já falei. No passado, nós já tivemos programas junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento, junto ao Banco Nacional de Desenvolvimento Social e Econômico, BNDES, e que esse recurso que no passado ele já auxiliou a implantação de parte da nossa estrutura de transporte, das nossas ruas da cidadania, hoje a gente tem que amortizar. É um dinheiro interessante, a gente não pode negar porque você pega um juro baixo, você consegue amortizar esse valor em 20 anos. Então, acaba tendo uma relação custo-benefício muito interessante. Lógico que nessa procura de novos recursos, a gente tem o desafio hoje, o dinheiro ele está caro para você captar, mas a gente está tentando fazer as negociações e encontrar as melhores alternativas para sempre trazer a proposta mais vantajosa para a cidade. E o próximo, por favor. Eu acho que aqui eu trago só um resumo dos grandes números que estão previstos para os investimentos. Então, de recursos do Tesouro, serão quase 100 milhões, que colocados com mais 517 milhões, que são recursos, aqui como eu já falei, de operações de crédito, de transferências obrigatórias e voluntárias, e tentar realizar 615 milhões. Isso equivale a 6,91% do orçamento. Eu diria que é um número bom, até porque a maior parte dos municípios não consegue chegar a 4% do orçamento para investimento. Então, agora, é um desafio a gente conseguir viabilizar com que tudo isso seja implementado, né? Eu acho que esses são os grandes números que eu gostaria de trazer para vocês. Eu acho que eu ainda até teria um pouco mais de tempo, mas, de uma maneira em geral, eu acho que já contribui para o debate, e eu acho que agora nós estamos aqui, eu com o restante da equipe da Prefeitura, no caso de dúvidas técnicas, que a gente possa ajudar a esclarecer e colaborar com o processo de vocês. Muito obrigada. Nós agradecemos a participação da senhora Ana Jaime, diretora de Investimentos e Captação de Recursos. Pedimos para que, por favor, possa compor novamente a mesa. Agradeço a gentileza do vereador Felipe Braga Cortes. Vamos, então, conceder as palavras inicialmente aos visitantes inscritos. Temos pergunta? Não temos pergunta ainda, mas se quiserem participar e fazerem as suas perguntas, então, primeiramente aos vereadores da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização, vereador Ezequias. Primeiro inscrito aqui, o vereador Bruno Pessutti. Muito obrigado, vereador Ezequias, presidente Thiago, parabenizar a Ana pela apresentação. O que chama sempre bastante atenção, e é fruto de uma incompreensão por boa parte dos vereadores, é a baixíssima participação popular. Um tema importantíssimo, determina as diretrizes orçamentárias para o município e, infelizmente, não só a presença esvaziada aqui, mas também a baixíssima participação popular, que faz com que fique mais difícil a percepção daquilo que a prefeitura precisa fazer para organizar o orçamento da cidade. O orçamento ele é participativo, então é fundamental que nós façamos, não só nós enquanto vereadores, as nossas sugestões, mas a ampla participação popular, para que a prefeitura saiba demandar os escassos recursos, por mais que pareçam uma quantia vultosa de 8 bilhões e 910 milhões, mas ainda pouquíssimos dinheiros para a aplicação em investimentos, em melhorias, e a falta da participação popular nos chama muito a atenção. E a pergunta é mais ou menos nesse sentido, então, Ana, o que a gente pode fazer ainda mais para tentar fazer com que as pessoas se sintam motivadas a aplicar o seu tempo numa sugestão para melhorar o seu bairro, a sua cidade, ou seja, a sua vida na cidade de Curitiba. Muito obrigado. Sem dúvida, acho que esse é um belo desafio para todos, trazer a população para participar mais.
Eu acho que os canais nós temos estabelecido, acho que eles existem, acho que isso é um fator importante. Agora, acho que é uma questão que passa, que eu acho que tem a ver com confiança e credibilidade. A gente não pode negar que a estrutura pública, ela tem sido objeto, às vezes, de muita revolta por parte da população. E eu acho que esse é um desafio que cabe a todos nós aqui, seja do Executivo, do Legislativo, da gente resgatar a confiança. A gente precisa passar seriedade, a gente precisa passar responsabilidade para que as pessoas venham para o processo, porque elas saibam que realmente elas serão ouvidas. Há uma tentativa agora também do Executivo de você fazer um novo ajuste nesse processo de consultas e debates públicos para tentar torná-lo mais atraente e trazer as pessoas. E, principalmente, eu acho que também tem um desafio da gente trabalhar, seja com as nossas crianças na escola, com os nossos jovens, da importância de você aprender a defender o interesse da coletividade. Porque isso, infelizmente, ele acontece muito ainda no nosso país. As pessoas vêm para resolver a sua demanda. A gente não tem por hábito tratar da questão do coletivo, se unir. A gente tem bons exemplos, às vezes, de comunidades que conseguiram se unir em prol de discutir o coletivo, elas conseguiram ter seus pleitos atendidos. Acho que esse é um bom exemplo. Mas eu diria, vereador, que é muito por isso. Eu acho que assim, é a gente fazer o nosso trabalho de maneira séria, os canais eles estão aí, nós estamos tentando qualificar, mas passa muito por isso, resgatar a confiança. Eu acho que é isso que a população está esperando de todos nós, em cada um da sua frente de trabalho, é o desafio que está colocado, e essa confiança é que vai fazer com que as pessoas venham mais participar do processo, porque eles podem confiar nessa estrutura que está aqui. Na sequência, a vereadora professora Josete e vereador Mauro Inácio. Bom dia a todos e todas. Bom dia, equipe da Secretaria de Finanças. Acho que é importante a presença para que nós possamos aí tentar esclarecer alguns aspectos da proposta orçamentária. Primeiramente, Ana, é possível você esclarecer, porque eu já fiquei com essa dúvida na apresentação do Arigui, quando o presidente do IMAP falou dos 7 programas. Você teria como detalhar para nós quais são esses 7 programas em relação ao plano de governo, né? Acho que isso é importante para a gente ter, pelo menos, as questões principais aí desse programa. Uma outra pergunta, aí é mais específica em relação à proposta que chegou no anexo 1, na página 5, a função administração, ação 2207, implementação de unidade central do sistema de controle interno do município. Seria possível explicar para nós exatamente o que é essa unidade, qual seria o objetivo dela, né? Outro aspecto que eu gostaria de indagar é em relação à função 12, que é a educação, e alguns dados ali me chamaram a atenção. Vamos ver se é possível a gente esclarecer. Bom, uma questão que nos preocupou bastante é o fato de estar prevista a construção de um único CMEI para o ano que vem. Isso é bastante preocupante para nós, visto a demanda que nós temos ainda do atendimento na educação infantil. Mais uma dúvida que eu fiquei foi na página 22, também a função 12, educação, em relação às ações 276 e 278. A primeira diz respeito ao repasse do Fundo Rotativo da Educação, que eu entendo que são 185 unidades, mas nas sequências fala em transferência de recursos. Eu gostaria de saber quais são essas entidades pelo menos o que nós tínhamos informação, né?
eu não sei o que está sendo chamado aqui, se são as APMFs, enfim, isso eu fiquei na dúvida. Em relação ao fundo rotativo. Então, essa é a dúvida. Obrigada. Vereador Maurinácio. Bom dia. O que a gente percebeu na explanação, embora com a baixa participação da população, tanto aqui na Câmara, quanto também nas audiências públicas realizadas pela Prefeitura. Mas se apurou ali, então, a questão da segurança e a pavimentação. Bom, a primeira reflexão é que segurança, ela está, grande parte da estrutura, voltada ao governo do Estado. E, dessa forma, o governo do Estado, através da Polícia Militar, da Polícia Civil, tem essa responsabilidade, junto com a Prefeitura, através da Guarda Municipal. E aí, a gente é muito cobrado aqui, os vereadores, vereadoras, para a questão de segurança, quando, na verdade, isso estaria mais vinculado à esfera estadual com os deputados lá na Assembleia Legislativa. Já pontuei isso aqui no passado. Com relação ao investimento também, da pavimentação, o investimento de 615 milhões é muito pouco para uma cidade com quase muitas demandas. O município arrecada 4 bilhões e meio. Grande parte também, um percentual vem da União, 1 bilhão e pouco, e também do Estado, 1 bilhão. Eu pergunto, nesse cenário de crise, com a receita em queda, eu não vi ali o percentual da despesa com o pessoal. Enquanto estaria do... E no mais seria isso. Também com relação ao tipo de parceria que pode... Antes de transferir a palavra, cumprimento o professor Ricardo Lobato Torres e alunos da Universidade TFPR, curso de Administração, Disciplina de Contabilidade e Orçamento Público. Sejam bem-vindos à Câmara Municipal de Curitiba. Ana. Bem, vamos iniciar, eu acho que pela questão dos programas, o esclarecimento. Então, como eu falei, são 7 programas. Os 7 programas, eles seriam quais? O Viva Curitiba que não dorme. Eu acho que esse programa, o que ele vai trazer é muito o atendimento às pessoas vulneráveis, seja do aspecto da população em situação de rua ou o pessoal que demanda urgência na questão de saúde. Ele traz principalmente isso. O Viva Curitiba Saudável, ele tem a ver com esse bem-estar e a questão de prevenção na área de saúde. Então, ele vai reunir o conjunto dessas ações e desses programas. O Viva Curitiba Cidadã, ele está muito associado, então, às políticas públicas sociais, que eu diria que é o dia a dia, da educação, da segurança alimentar, da questão do esporte e lazer, que, aliás, esse foi até um ponto que eu não fiz referência, mas num dos gráficos, a questão do esporte e lazer, ele aparece como o 4º ou 5º item mais demandado, o que não deixa de ser muito interessante, que eu acho que é uma preocupação da população com o seu bem-estar, com o cuidar da sua saúde. Então, esse programa do Curitiba Cidadã, ele traz muito isso, acho que vai trabalhar muito os aspectos de capital humano. O 4º programa seria o Curitiba Tecnológica, já dentro do eixo de sustentabilidade. Acho que a principal razão desse programa é ele trabalhar e que a gente consiga fomentar um ecossistema de inovação na cidade. Eu acho que isso acaba também dialogando muito com essa questão ambiental. Eu acho que a política de desenvolvimento econômico da cidade, ele passa muito por essa questão tecnológica, de economia verde, economia criativa, e esse programa, ele tem a intenção e a pretensão de trazer ações e produtos e projetos para equalizar essa questão. O outro seria Viva uma Nova Curitiba. Aqui você vai ter, por exemplo, está sendo pensado essa questão da qualidade, da questão dos animais na cidade, essa proteção, essa rede de proteção, ela está desenhada aqui dentro. Nós temos a questão de revitalização
da nossa estrutura de parques, praças, jardinetes, a implantação de novos pontos de iluminação, a ampliação da rede de iluminação pública, enfim, ele tem a ver com essa qualificação do nosso ambiente urbano. O outro seria Viva Curitiba Mais Ágil. Acho que essa coisa da agilidade muito atrelada à questão de mobilidade. Então, você começa a trabalhar os itens referentes à questão de transporte, outros modais, a questão da infraestrutura viária, eu acho que estruturante da cidade para facilitar o deslocamento. E o sétimo programa seria o Curitiba, Viva Curitiba Transparente, que, como eu mencionei anteriormente, ele vai trazer um conjunto de ações para qualificar a gestão pública. A questão dos servidores, ele tem a ver com capacitação, ele tem a ver com cocriação, ele tem a ver com a manutenção dos conselhos, ou seja, essa questão mais institucional que estaria representada nesses programas. Eu não sei se isso lhe responde, vereadora, pelo menos em linha geral, se ficou clara. O outro item, eu até vou pedir um apoio ao Carlos, que diz respeito a esse sistema de controle interno do município. Então, vereadora, quanto à implementação do sistema de controle interno, hoje na Prefeitura existe a controladoria que está vinculada a finanças. Porém, essa implementação do sistema de controle interno, ela tem uma abrangência muito maior do que só a finanças, né? Então, ela estaria vinculada ao gabinete do prefeito. Então, por exemplo, na saúde, você pode fazer o controle interno da saúde, né? Não voltado somente a finanças, ao custo, mas se está sendo bem prestado o serviço, o resultado disso. A ideia com essa ação é começar um estudo para se fazer essa implementação desse sistema de controle interno, o que já é cobrado pelo Tribunal de Contas e tem também leis complementares do Estado, né? Essa seria a ideia Posso só... Aí eu sempre tenho uma grande preocupação, né? Quando a gente fala disso, normalmente a gente relaciona algum tipo de serviço tecnologia da informação. Então, esse sistema, né, esse início do estudo, ele estaria vinculado ao ICI, porque para nós sempre é uma preocupação pelo volume de recursos que é destinado a esse instituto. Não é voltado a sistema da área de tecnologia da informação, é o nome mesmo que é sistema de controle interno. O nome dado por lei legal é sistema de controle interno, mas ele tem uma abrangência muito maior, em termos de resultado mesmo, de auditorias nessas áreas, para dar um respaldo ao prefeito. Eu acho que a grande questão que vem com esse sistema é, como disse o Carlos, ele não é um sistema de tecnologia, até porque às vezes às vezes essa coisa de você fala em sistema, as pessoas parecem que são levadas a pensar que é um sistema informatizado. Não necessariamente, acho que é um conjunto de ações e de práticas que vão colaborar. Agora, acho que a grande importância de falar de um sistema de controle interno, ele tem a ver com a qualidade do gasto. Que eu acho que esse é o grande desafio que é colocado, ou seja, a gente observar os nossos contratos, aquilo que está sendo efetuado e como que a gente pode ter a melhor relação com a produtividade social desse recurso empregado. Então, acho que ele tem esse grande papel, a ideia é você cada vez mais profissionalizar e a gente conseguir avançar com a qualidade do gasto, e isso está muito atrelado ao trabalho que vai ser desenvolvido dentro desse sistema. Apenas para registro da informação, Carlos Kukolj, que é diretor de orçamento. Obrigado por estar participando conosco. Agora vamos... eu ainda tenho mais algumas questões ainda. Com a palavra. Eu acho que foi um questionamento sobre a questão da educação, da função 12. Carlos, eu não sei se você tem a separação entre a questão do fundo rotativo e das APPFs. Então, e essa, realmente, a gente percebeu essa semelhança entre os números, né? E questionamos também a educação no momento da proposta, que é eles que fazem essa proposta para nós. Foi coincidência o número de 185. Nós não temos aqui o rol dessas 185 entidades, mas poderá ser solicitado a educação, que é referente às conveniadas, né? Tá? Conveniadas.
Quanto à questão do vereador Mauro Inácio, não sei se já posso continuando aqui, na referente à despesa de pessoal, hoje ela está representando, né, para a LDO 2018, 42,56% da receita corrente líquida, com o FUC. Sem o FUC, em torno de 49%. Tá? E com relação aos outros dois itens colocados pelo vereador, a questão da segurança, de fato, ele é um trabalho em parceria com o Estado, mas cabe ao município, acho que, trabalhar com as ações de caráter preventivo, e elas estão sendo previstas tanto no programa Viva Curitiba Mais Cidadã, eu acho que traz muito esse aspecto, pela questão também de infraestrutura com a iluminação pública, que é uma forma que o município tem de contribuir imensamente com essa questão da segurança. Então, acho que a gente acaba trabalhando nessas duas frentes. Com relação aos recursos para investimento e o aumento, eu acho que, lógico, a gente tem trabalhado e tentando traçar N estratégias. Esse valor que a gente trouxe na proposta, que seriam os 600 milhões, é aquilo que já está encaminhado. Não quer dizer que, às vezes, para a LOA a gente não possa trazer mais recursos, até porque a gente está construindo uma série de estratégias para ampliar essa nossa capacidade de investir no município. Não é um processo tão rápido, até porque eu não sei se os vereadores têm conhecimento, quando você inicia um processo de negociação, seja com o Banco Mundial, com o Banco Interamericano, com a Agência Francesa de Desenvolvimento, elas são negociações de 2 anos. Então, o que a gente está procurando é tentar fazer essas negociações mais estruturadas, mas que o recurso ele não vem tão rápido, porque ele é o tempo de gestação de uma operação dessa, atrelando com outras negociações, tanto com o governo federal como com o governo do Estado, de conseguir levantar novos recursos para a gente aumentar e tentar dar resposta a essa demanda que diz principalmente a pavimentação que veio nas consultas públicas. Eu acredito que talvez na LOA a gente já tenha informações mais consistentes, novas, para poder trazer para vocês. Nesse momento, abrimos para os demais vereadores inscritos. Vereador Ezequias. Os próximos 3 vereadores, vereadora Noêmia Rocha, vereador Felipe Braga e o vereador Goura. Por favor, me inscreva também, vereador Ezequias. Obrigado. Muito obrigada, vereador. Quero parabenizar a Ana e todos que estão aqui. A gente sabe que a Lei de Diretriz Orçamentária, a importância em relação também à LOA e ao PPA. Mas eu quero saber, em relação, quais programas, eu vi que tem aí Curitiba, em relação a esse programa de Curitiba Não Dorme, que a gente pensa nos moradores em situação de rua, Curitiba Mais Saudável. E eu quero fazer uma pergunta, o que está de programa de diretrizes para a área de drogadição e idosos? Porque nós temos uma luta aqui constante, colocamos sempre emendas, tanto o nosso projeto de casos de recuperação para dependentes químicas, gestantes, usuárias do crack, e também para a creche do vovô, que é um projeto de atendimento dia aos idosos, para que possa a família ter geração de recursos. Então, eu gostaria de saber o que está específico, porque os moradores em situação de rua têm também o problema da drogadição e tem também o problema de saúde. E o programa de saúde também que envolve a drogadição, que é um problema de saúde. E a gente observou que saiu da Secretaria de Saúde, não sei se você pode confirmar, e foi para a Defesa Social, o fundo de investimento, não sei se a senhora tem essa informação, que era com a saúde e depois parece que está retornando para a Defesa Social os investimentos em relação à área de drogadição. É uma informação que eu gostaria de ter, se ela é verídica e que se já foi nesse mandato foi modificado essa questão. A informação que nós temos é que realmente estava na saúde, pois foi para a defesa, voltou para a saúde e agora está na defesa de novo. A gente sabe que saiu da ação social, que era o FAS, que fazia toda essa gestão, inclusive de casas terapêuticas. Casa terapêutica. Então, a gente gostaria também de saber qual que é a correligação desses programas em relação ao apoio e o braço, a rede, em relação às casas de recuperação de dependência química, que a gente chama de casas terapêuticas. Muito obrigada. Vereador Felipe. Queria parabenizar a comissão, a Ana e todo
todos os assessores, enfim, funcionários da Secretaria das Finanças. Primeiro, dizer da importância dessa reunião. Eu acho que todos os vereadores deveriam entender da importância dessa reunião, porque a lei de diretrizes orçamentárias é tão importante quanto a lei do orçamento no final do ano. Então, Ana, eu queria, diante dos temas aqui citados, citou rapidamente o tema que eu sempre venho buscando junto à administração municipal, que é um orçamento melhor para a Secretaria de Esporte e Lazer. Tudo se fala, sempre se fala, se repete que se tira o jovem da droga pelo esporte, mas o orçamento é pífio. Eu acho que não chega a 0,5%. Eu não sei como é que está a diretriz orçamentária, se você tem esse valor separado, o que seria para essa área. E dizer, fica muito claro ali, o investimento, o que tem de capacidade de investimento, isso não é só de Curitiba, né? A realidade é que o orçamento vai, metade dele ou mais, um pouco mais para os funcionários, e outra parte muito grande para os serviços, dá 3 bilhões e pouco. Né? E nós temos de caixa mesmo 60 milhões do Tesouro, e o resto é captação, acredito, o Banco Mundial e outros que tem. Então, na realidade, precisa de gestão mesmo, de economizar, tentar minimizar os gastos, mas o gasto com funcionário realmente é grande, como é grande numa empresa, né? Os custos são muito grandes. Mas fica essa pergunta, então, sobre a questão do esporte e lazer, da SMELG, qual é o orçamento, diretriz orçamentária. Eu diria que para essa área teria que vir de cima para baixo. Nós temos a saúde e a educação com percentuais. Se o Brasil fizesse um percentual para esporte de cima para baixo, não sei se 2%, sempre se falou em 2%. Todos os debates que a gente participou, se tivesse esse percentual, e o nosso sempre chega a 0,5%, 0,7%. Era essa a pergunta. Obrigado. Vereador Goura. Bom dia, Ana. Parabenizá-la pela apresentação e a saudação à equipe toda. Na verdade, eu acho que precisamos sim melhorar muito os mecanismos de participação efetiva, como o vereador Bruno Pessutti, você bem colocou. Aqui mesmo na Câmara ficamos com a urna por 5 dias, mas eu vejo que é pouco eficaz e dá a impressão para a população em geral que é uma ação pro forma. Né? A mesma questão das audiências públicas, eu acho que ainda precisamos melhorar muito. Eu acho que a gente podia aproveitar esse ano para que no ano que vem a gente tenha uma participação efetiva. Aqui mesmo na Câmara, ao lado, na Praça Eufrásio Correia, na estação, passam milhares de pessoas todos os dias que não ficaram sabendo que estamos definindo a lei de diretrizes orçamentárias. Então, acho que a gente precisa rever estes mecanismos. Eu gostaria também de frisar, você falou da importância dos servidores da Prefeitura de Curitiba, que a gente tem uma rede que foi construída por décadas e essa valorização dos servidores, mas ao mesmo tempo a gente está recebendo aqui na Câmara um pacote do Executivo que muda e que altera profundamente a vida dos servidores. Então, acho que é uma questão também que se coloca. E, por último, 2 questões mais. Se puder explicar para a gente como que fica o cronograma da LOA para o 2º semestre, que o vereador Felipe colocou, a partir da LDO, e também a questão do orçamento impositivo, das emendas dos vereadores aqui para 2018. No mais é isso, uma saudação e muito obrigado. Senhora Ana Jaime. Então vamos às questões. Noêmia. Veja, eu não saberia detalhar todos os programas, como a senhora solicita, mas o que eu posso dizer é que essa proposta ela vai ser discutida de forma mais detalhada com a apresentação do plano plurianual. Mas, com certeza, tanto a saúde relativa à questão do idoso, a questão da drogadição, saúde mental, eles estão na pauta do município, com certeza terão os programas definidos para essa problemática, né, que nós enfrentamos, e de fato ela é presente.
Então, eu acho que nós teremos um segundo momento onde a senhora vai poder ter esse tipo de esclarecimento com as pessoas também presentes, onde cada programa vai ser apresentado de forma detalhada para entender o conceito e explorar melhor, e eu acho que esses esclarecimentos, então, virão na sequência. Eu aproveito e já vou responder um pouco, então, essa questão do cronograma da LOA e do PPA, que eu acho que tem a ver com isso. No mês de julho, provavelmente nós teremos de novo o processo das consultas e debates públicos para discutir a proposta da lei orçamentária e do plano plurianual. Quer dizer, já há um trabalho iniciado, que isso tem a ver um pouco que já foi falado pelo vereador Maurinaccio, também pelo vereador Goro, que é a importância de você aumentar essa participação. Eu falei, nós temos estratégias para isso, a gente vai testar novos modelos para ver se torna isso mais atrativo, mas isso também tem a ver com confiança, e eu acho que tem um outro item, que a gente tem um papel importante nisso, que é de tornar a matéria mais palatável. Esse também é um grande desafio. Eu me lembro já, quando eu comecei a trabalhar com essa coisa de aspectos orçamentários, e você levava isso para os bairros e conversando com lideranças comunitárias, às vezes o que eles me diziam, vocês apresentam todos aqueles números e eu não consigo entender aquilo. Como é que vocês querem que eu discuta algo que eu não consigo entender? Eu acho que esse é um grande desafio, que é a gente simplificar a nossa linguagem. Eu juro que às vezes eu procuro tentar fazer da forma mais didática possível, mas às vezes eu acho que esse é um grande desafio. Para as pessoas participarem, elas também têm que sentir que elas precisam contribuir, precisam entender. Então, eu acho que passa um pouco por uma capacitação, da gente conseguir oferecer à comunidade pequenos cursos, um material mais didático, para que elas entendam isso e elas possam se sentir à vontade para participar desse processo de discussão. Então, a proposta, como eu falei, vai ser lá em julho, primeira quinzena de agosto em discussão, a prefeitura ela vai preparar daí todo esse material, e a proposta ela vai ser encaminhada para vocês até o dia 30 de setembro. Então, durante o mês de agosto e setembro, a gente vai fazer toda essa construção técnica a partir de todos os elementos que vão ser colhidos no mês de julho e também de agosto, que é esse processo de diálogo com a sociedade. A gente vai apresentar um pouco isso que a gente já tem construído, trazer para o debate, qualificar isso e daí conseguir a aprovação aqui para a gente levar até o final dessa gestão e o primeiro ano da próxima gestão. Com relação, foi falada essa questão do pacote, às vezes o que parece ser algo, me fugiu a palavra agora, não inconsistente, mas às vezes diz, puxa, você fala que é importante e ao mesmo tempo vem um pacote de ajuste. A gente não pode negar que atualmente ser gestor público não anda sendo uma tarefa fácil. Mas a gente também não tem como fugir a essa questão. Nós precisamos passar pelo ajuste. Todos os números e todos os acontecimentos que a gente tem presenciado no país não nos dão outra alternativa. A gente vai ter que encontrar um equilíbrio fiscal com essas demandas. O fato é que, da forma como ele vinha, a gente estava correndo um risco muito grande de entrar numa situação de insolvência, o que não seria bom para ninguém, nem para a população, nem para os servidores, nem para nós. Eu sou servidora de carreira. É lógico que a gente se preocupa com o nosso plano, mas não adianta eu ter um plano bonito se eu não tiver condições de mantê-lo e fazê-lo acontecer. É um processo árduo fazer a proposta desse ajuste fiscal, mas ele é necessário nesse momento, para que a gente consiga passar por esse momento de dificuldade, organizar a casa e num futuro, que eu acho que nem é tão distante assim, a gente conseguir voltar para patamares de maior conforto, vamos colocar dessa forma, para todos. Mas o momento ele pede essa urgência, a gente não pode se negar a fazer esse ajuste no momento, por mais doloroso que ele pareça a todos. Mas nós temos que enfrentar isso, e acho que é o momento para a gente unir as forças e não ficar brigando. A gente precisa dar condições para que a gente supere esse momento difícil para colher bons frutos lá na frente. E eu acho que isso é possível. Eu acredito que o Brasil ele é um país altamente competitivo, ele está passando por essas dificuldades, mas eu tenho um professor meu, e ele
colocava isso muito importante. Às vezes, diante de um grande problema, a gente tem que aproveitar para mudar aquilo que é necessário para a gente se aperfeiçoar, para nos tornarmos melhores. E eu acho que é esse momento que a gente está passando agora, por mais que ele seja doloroso, ele vai nos ajudar, e a gente tem que aproveitar isso como uma oportunidade de aprendizado para darmos saltos qualitativos ali na frente. E sobre a questão, acho que do esporte e lazer, ficou essa questão do fundo, que eu não sei se foi transferido. Com relação à questão do esporte e lazer, eu acho que eu gostaria também de colocar, sempre vem essa briga, o esporte e lazer eu acho que é importante, ela é uma política de caráter preventivo para ajudar na drogadição, no desenvolvimento das nossas crianças e dos nossos jovens. Mas, dado também toda essa situação pela qual a gente passa, a gente não pode negar que é o momento a gente também de discutir o cofinanciamento das políticas públicas, porque a conta para o município, como vocês já viram, ele está muito alto. Curitiba é uma cidade que, graças a Deus, ela tem receitas próprias que colaboram para você implementar essas políticas, mas você também não tem mais dinheiro para você viabilizar. Eu acho que vocês do Legislativo, acho que têm um papel muito importante de fomentar essa discussão, seja no nível estadual e no nível federal, da gente rediscutir o cofinanciamento. A conta para o município ela está ficando muito alta. Então, você vem com diretrizes sendo colocadas pelo governo federal. Se a gente for olhar uma série histórica de saúde e educação, a participação do município ela vem crescendo ano a ano, porque você está ali no dia a dia direto com as pessoas, então você é mais cobrado. Ninguém vai bater na porta do governador e nem do presidente. Eles vêm falar aqui com vocês, eles vão falar com o prefeito. Só que a gente também tem as limitações. Então, esse tema, eu acho que para a gente conseguir aumentar os recursos de políticas públicas tão importantes como a do esporte e lazer, passa muito por essa discussão do Pacto Federativo e de uma rediscussão mais séria de cofinanciamento de políticas públicas. Só a questão das emendas do orçamento impositivo, perdão. Então, voltando aí ao orçamento impositivo, né, na União já saiu a emenda constitucional, né, acho que aqui também já tem uma proposta, né, que acho que é assinada pelos vereadores, que destina, acho que 1,2% da receita corrente líquida, né. Eu acho que é válido, sempre interessante essa opção, né. A única questão que eu vejo como técnico é que às vezes ele pode ficar limitado a determinada categoria que o certo vereador vai escolher, né, do seu bairro, da sua região, né, e porque representa um recurso considerável, né. Então a nossa receita corrente líquida hoje é 6 bilhões e meio, né, 1,2 seria em torno de 70 milhões de reais, né. De recursos livres que nós temos é em torno de 4 bilhões e 500, né. Pessoal já come uma boa parte desses recursos, então sobra pouco aí para se fazer todos o restante das demandas, né? Mas é válido, acho que é importante e vem a crescer. Ana, a pergunta que eu fiz em relação aos programas e a ligação com as casas terapêuticas, quais diretrizes que tem ou tem que ter um detalhamento também? Vereadora, eu não vou lhe saber informar sobre essas diretrizes, até porque não é uma política pública que eu acabe acompanhando muito de perto. Eu acho que se a senhora quer maiores esclarecimentos, acho que eles podem vir por escrito, fazendo a demanda, a gente encaminha tanto a equipe da saúde, da assistência social, para que façam um trabalho intersetorial para responder à questão. Eu, infelizmente, não vou ter os elementos necessários para fazer o esclarecimento. Próximos vereadores para as perguntas, vereadora Scalino, vereadora Maria Manfron e o vereador Mauro Bobato. Bom dia a todos, senhora Ana, muito bem explanado a sua colocação. E a gente lamenta, alguns vereadores já comentou da necessidade da participação comunitária, o usuário dos serviços públicos, como também até da verância. Reforço o que os vereadores citaram aí. Ana, foi feito um novo mapeamento em Curitiba, uma 10ª regional de Tatuquara, então tem ruas muito compridas e ela acaba passando por vários, vamos dizer aí, 2 ou mais bairros. Por exemplo, aí fala da revitalização da Roberto Koch,
ela pertence a uma regional e ela, é claro, tem uma outra tramitação. E outra coisa, assim, esses espaços para as audiências públicas, eu percebi, e alguns vereadores se fizeram presente e viram a necessidade de ter um espaço maior, tanto quanto percebo que a maioria dessa última audiência foi feito nas regionais. E tem regionais populosíssimas. Por exemplo, dos companheiros do Bairro Novo, a gente viu a dificuldade da equipe acomodar a população. Então, fica assim meio, desculpa a expressão, meio tumultuado. E encerro perguntando também, a ampliação da unidade de saúde Fanny Lindóia, ela seria com verba do município ou uma emenda que a gente está fazendo e também uma emenda federal e também com o município? Até porque vai morar-se muita gente do lado da unidade de saúde. Se morar 3 pessoas por apartamento, vai morar ali 1.800, 2.000 pessoas, e o desemprego muito grande, essas pessoas vão estar procurando a unidade de saúde. Desde já, meus agradecimentos. Vereadora Maria Manfron. Muito bom dia, parabenizo a mesa pela audiência, a Ana. Eu vejo assim que, diante de tantos números que são grandes, mas também insuficientes, né, para a demanda que precisa, as necessidades que nossa Curitiba precisa, mas eu sou muito cobrada na minha região a respeito de creches. Então, eu gostaria de saber se existe alguma previsão, para quando, mais ou menos, de contrato de pessoas, porque nós temos creches prontinhas lá, instaladas, só falta o pessoal para trabalhar, e as perguntas, as mães vêm e dão um jeito de arrumar uma vaga para mim, mas a gente sabe que não tem e está difícil. Então, minha pergunta seria essa. Meus parabéns pelo trabalho, os esclarecimentos foram muito bons e pode contar com a gente. Tá? Muito obrigada. Vereador Bobato. Obrigado, Ezequias, presidente Tiago, demais componentes da mesa. Seja bem-vinda, Ana, demais funcionários da Secretaria de Finanças. Queria parabenizar pela sensibilidade de avaliar o atual momento e pela serenidade de colocar. Então, no meu entendimento, o serviço público hoje ficou muito defasado, a dificuldade de investimento é enorme, Ana. Eu gostaria de ver a possibilidade. Iniciativa privada também passa por dificuldades. A recessão pega o poder público e pega a iniciativa privada também. Mas possibilidade de fazer as PPPs. Existe algum andamento? Existe possibilidade de ser implantado ou determinada comunidade, com toda a sua dificuldade, tem uma demanda, alguma possibilidade dela procurar a realização? A prefeitura dá as diretrizes e ela procurar a realização da obra, ou de infraestrutura, ou de algum outro sentido. Haja visto que hoje a gente tem 12, e eu fico preocupado com o aumento da máquina pública, hoje tem 12 CMEIs. Gostaria de perguntar como está o andamento da previsão de chamada para esse pessoal ser atendido. São 12 CMEIs prontos e que não tem funcionários. A unidade de saúde, especificamente também a unidade de saúde Umbará, se tem alguma previsão de construção, já saiu, era para esse orçamento esse ano, já saiu. Eu queria ver se tinha especificamente nesse sentido. E como eu falo, o poder público ficou inchado demais e não consegue caminhar. Se é possível a gente dar as diretrizes e a iniciativa privada, mesmo com suas dificuldades, mas tendo essa demanda, procurar caminhos para a gente delegar a iniciativa privada a fazer isso ali. No mais, seria isso, e boa sorte na gestão. E parabéns pela maneira serena como vê a nossa atual situação. Também acho que é uma possibilidade de grande crescimento na hora da dificuldade. Agradecemos, vereador Mauro Bobato. Ana. Bem, vereador Oscalino, acho que fica registrado a sua sugestão de pensar em espaços maiores para acomodar. Acho que isso será levado à prefeitura e a gente vamos analisar as possibilidades de viabilizar espaços maiores para acolher melhor as pessoas. O outro item que o senhor traz é a questão, às vezes, das ruas de tiro longo que acabam pegando mais de uma região. Isso, eu diria assim, não é preocupante, porque
toda a equipe que trabalha principalmente com essa parte de mobilidade da cidade, sejam os técnicos do IPUC, da URBS, da equipe de trânsito, eles sempre levam isso em consideração, até porque você não vai fazer nenhum projeto picado, você pelo menos vai ter que contemplar uma extensão mínima que esteja associada à questão do transporte coletivo, enfim, há um plano de gestão da malha viária para a cidade. Esse plano, do ponto de vista técnico, a gente sempre leva em consideração, lógico, e administrando ele com as demandas que são colocadas pelos bairros, pela comunidade, ou mesmo por vocês, e a gente tenta fazer essa composição entre o técnico e o político, porque os dois são importantes, os dois são representativos. Então, é uma coisa que ela é detalhada. O nome das ruas, o que acontece? Nesse momento, nós estamos falando apenas em grandes metas. A proposta da LDO, ela não localiza para onde vai esse recurso. Então, a gente fala em grandes metas. Já foi falado, olha, centro de educação infantil, só está previsto 1. Então, nesse momento, é o que foi possível, dados os números que a gente tem. É lógico que, se dependesse, a gente gostaria de colocar muito mais. Mas a gente está nesse exercício de ajuste fiscal, que eu volto a reforçar que ele é importante nesse momento. A gente não pode dar as costas, porque senão a gente vai ser ainda mais penalizado ali na frente. Mas nós não temos ainda definido as ruas. Esse processo de discussão, o que vai compor, quais serão as ruas, nós vamos estar discutindo isso, sim, na LOA. Sobre a questão de pessoal, Carlos, eu não sei se você tem alguma previsão, ou o que eu gostaria de sugerir, às vezes são, por serem assuntos muito específicos, que às vezes saem um pouco do nosso conhecimento do dia a dia, que é uma questão mais técnica de como está essa programação. Talvez a própria Secretaria de Educação, eu sei que eles têm discutido, dado o que nós temos de receita, de criar um plano para levar o melhor serviço para a população. O que eu gostaria também de comentar, e o vereador Bobato trouxe isso, eu acho que também esse é um momento que, às vezes, momentos de crise nos permitem testar coisas diferentes. Eu acho que isso é um dos grandes méritos, às vezes, apesar de ser tudo sempre muito doloroso na crise, mas tem um lado que eu acho muito interessante, é porque, diante de uma situação difícil, você pode testar coisas diferentes. Eu acho que isso é o momento. Nós tivemos um marco regulatório da sociedade civil, que é a lei das parcerias, que eu acho que ele traz alguns elementos novos que a gente vai estar experimentando. Acho que a gente tem espaço para isso, para tentar ampliar atendimento de educação infantil, não só pelos modelos tradicionais de construção dos equipamentos, que às vezes acabam onerando e pesando muito ao setor público. Volto a dizer, com essa questão do cofinanciamento, acho que tem vários elementos que nós estamos atentos a isso, as equipes estão estudando novas possibilidades para a gente levar esse atendimento à população que tanto demanda. Eu sei que a educação infantil sempre é um tema muito demandado, então nós temos vários CMEIs em construção no momento, que precisam ainda ficar prontos, tem a previsão de mais um, mas não é a única alternativa para dar uma resposta à questão da educação infantil. E essas vão estar sendo estudadas, e na medida que a gente consiga encontrar novos modelos, com certeza serão debatidos com os senhores. A questão de composição de recursos, eu acho que ultimamente o que a gente mais tem feito, eu costumo chamar de sopa de pedra. Às vezes, para conseguir viabilizar um investimento, a gente pega uma parte de recurso próprio, uma parte de recurso da União, tenta captar no Estado. Enfim, isso tem sido uma prática constante do município para a gente conseguir fazer e viabilizar esse investimento. Então, isso é possível. A pergunta se algumas unidades vão fazer parte da proposta orçamentária, nesse momento ainda não saberia informar. Eu acho que a gente vai ter que discutir um pouco mais em cima dos valores. Nós vamos também, como eu falei, a gente fez uma proposta de receita antes de tudo o que nós vimos acontecer nessas últimas 3 semanas. Eu acho que isso ainda terá repercussão e terão consequências dessas coisas que nós assistimos nessas últimas 3 semanas. E, provavelmente, às vezes, a economia volta a sentir. Então, a gente vai estar olhando para isso, o que vai acontecer, se as reformas vão sair, se o mercado vai se ressentir, se a economia vai conseguir crescer aquilo que era esperado, se ela, de novo, vai ter uma retração, porque isso vai ser um elemento fundamental para a gente conseguir precisar o que, de fato, nós vamos conseguir realizar nos bairros e que será apresentado no orçamento. Sobre as PPPs,
Eu acho que ela é uma ferramenta interessante, é uma forma de você tentar aumentar a questão do investimento, mas eu gosto de dizer também que não é bala de prata, porque às vezes parece que tudo você vai resolver com a questão de uma parceria público-privada. Quando se fala muito de investimento, de captação de recursos, eu gosto de sempre lembrar que há um certo escalonamento pedagógico. Não adianta você querer fazer coisas muito complexas se você ainda não está fazendo bem o feijão com arroz. Então, acho que são duas frentes, a gente está trabalhando. Então, a questão da melhoria do processo de arrecadação, nós estamos tentando trabalhar com a qualificação do gasto. Eu acho que Curitiba tem um grande mérito, que consegue explorar muito bem os instrumentos de política urbana para financiar, principalmente, políticas públicas. A gente tem um acumulado e a gente vem lançando mão disso. Quanto a PPPs, nós tivemos alguns desenhos no passado e que agora, nesse momento, não estão em pauta. Era a tentativa para a questão do metrô, que eu acho que continua sendo sempre analisado. Tivemos a questão do lixo, também pensado como uma alternativa. Só que, não que nada esteja descartado, eu acho que não, porque ela é uma alternativa, mas você tem que olhar o contexto que você vive e se ele se aplica. O município, ele sempre estará aberto a receber a proposta de uma parceria público-privada vindo do privado. Essa prerrogativa, ela existe, e ela adentrando ao poder público, nós vamos analisar para ver a consistência, as possibilidades, mas é uma alternativa que não pode ser descartada. Acho que... Eu gostaria de fazer uma pergunta também. Se há um retorno, um feedback da participação da população, seja através das urnas, seja através da internet, e em caso de ser acatada a sugestão e a prefeitura aplicar, se essas pessoas sabem que foi através das suas sugestões. Nós temos o Serginho, nosso presidente, e também o professor Euler inscrito, e, havendo tempo, a professora Josete pede mais uma participação. Então, Serginho. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento todos os membros da comissão. Saúdo também a Ana, em seu nome, os servidores da Prefeitura, Secretaria de Finanças e Planejamento, que estão acompanhando e, novamente, se dispuseram a vir fazer essa conversa e debater a LDO nesta Câmara. Bem objetivo, Ana, eu pergunto, nos últimos anos eu tenho observado, e o Executivo ele tem feito as suas peças orçamentárias, quando são enviadas para a Câmara, elas são superestimadas. Então, tanto na LDO como na LOA, pergunto se, tendo em vista o quadro econômico que nós vivemos hoje, se esta LDO enviada à Câmara, ela não está superestimada, principalmente se as metas estabelecidas serão executadas e implementadas. Pergunto se está bem justo essa LDO, porque sempre cria-se uma expectativa grande da população e cumpre-se muito pouco as metas, né? Eu percebo que, ao longo dos anos, alguns ajustes estão sendo feitos e entendendo que o momento econômico é esse. Então, a pergunta é justamente, para o próximo ano, 2018, essa perspectiva ela está bem dentro da realidade, era isso. Pedir escusas também, que eu tive que atender um grupo de servidores biólogos e outros servidores que estiveram aqui reunidos, trazendo algumas reivindicações. Então, fica aqui, era apenas essa pergunta e meus agradecimentos aos servidores que estão conosco aqui hoje. Professor Euler. Obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar a Ana pela explanação muito bem feita, didática. Na verdade, não é uma pergunta, eu queria fazer uma espécie de sugestão para pensarem a respeito. Porque as consultas públicas, obviamente, são muito importantes e a gente tem que pensar em dois aspectos, que é a forma e o conteúdo. O conteúdo, obviamente, é essencial. Parece que o pecado que se comete atualmente é a forma, a maneira como é realizada, que parece não haver interesse, então, da população em participar. Eu queria sugerir, então, que fosse pesquisada para o formato dessas nossas consultas uma metodologia que é chamada de investigação apreciativa. Eu acho que é um formato que caberia muito bem
estimularia a participação da população, porque aumentaria para a população o sentimento de pertencimento. Eu acho que é isso que falta muito, que as pessoas acreditam que aquilo que elas vão falar elas não vão ter voz, né? E essa metodologia eu acho que poderia contribuir bastante. Tá? Então é só a título de sugestão mesmo. Professora Josete. Bem, talvez eu vou ouvir a mesma resposta, que vocês não têm o grau de aprofundamento para responder, mas acho que é importante destacar que são observações que nós fizemos aqui na proposta da LDO. Então, a mesma situação que nós identificamos lá no ensino fundamental, ela acontece na educação infantil. Da transferência de recursos a entidades privadas, na ação 1059, que aparece entidades beneficiadas 206, e na ação 2075, manutenção do repasse ao fundo rotativo, que também aparece 206. Então, me parece que nós estamos tratando aqui das APMFs, que são entendidas como entidades privadas que vão gerenciar os recursos do fundo rotativo. Porque, senão, esses números são muito díspares em relação ao que nós temos. Até onde eu sei, pelo menos o ano passado, nós tínhamos em torno de 85 entidades que prestavam serviço na área de educação infantil e que eram conveniadas. Então, aí esse dado não bate, né? Então, uma dúvida que nós, enfim, acho que encaminharemos, eu não sei se direto por escrito para a educação ou se para vocês. Eu acho que o encaminhamento pode ir até via o Departamento Técnico Legislativo, como fazem as consultas, e eles fazem o encaminhamento para a Secretaria para vir a devolutiva. Acho que seria o melhor caminho. Tá. E aí uma outra observação. Em relação à política à criança e adolescente. Nós observamos aqui um dado bastante significativo na página 12, em relação à ação 6003, que é o desenvolvimento e execução de serviços de acolhimento institucional e abordagem social à criança e adolescente. Na última LDO, essa meta física era de 14.572, e agora ela está em 500. Então, vejam como reduziu isso. Então, nos preocupa também qual é essa política ou o que justifica essa redução drástica, né? Então, ou está sendo usado uma mesma ação e ela não é exatamente igual ao que se propunha, ou nós vamos ter uma redução drástica em relação ao atendimento à criança e adolescente. Então, gostaria de registrar essa preocupação. Esse foi só um número, tem outros números também que traduzem também essa alteração bem diferenciada. E aí, só uma sugestão em relação às audiências públicas. Eu estou no meu 4º mandato e até hoje a gente não viu uma alteração em relação a isso. Então, me parece que é necessário que tanto o Executivo como nós aqui na Câmara, a gente sente e pense numa mudança da dinâmica e até do retorno para as pessoas, né? Porque eu acho que entender o orçamento não requer um profundo conhecimento técnico. É entender o que é receita e despesa e o que nós temos para investir naquele ano e quais são as prioridades que nós vamos determinar. Agora, para isso tem que dar condição de participação e mudar a dinâmica. Então, acho que é um dado importante para a gente... Obrigado, professora Josete. Ana. Então, acho que o primeiro item, vereador Tiago, é a questão da devolutiva de sugestões. Esse eu confesso que é o meu sonho também, a hora que a gente conseguir chegar nesse grau de refinamento. Eu acho que a gente avançou bastante, porque hoje, nós, graças a Deus, a gente consegue ter bem sistematizado essas demandas que são colocadas, as sugestões. Existe um sistema para isso, há uma série histórica, então já é um grande avanço. A resposta, eu acho que, de fato, é o desafio que está colocado, a gente tem visto alternativas, falta. Hoje, se você fosse ver, a devolutiva é dada na audiência pública quando você apresenta a proposta, mas ainda eu diria que é de uma forma muito difusa e muito difícil das pessoas conseguirem visualizar isso facilmente.
Mas eu acho que a sugestão é o desafio, várias contribuições nesse sentido de melhorar o processo das consultas, a questão da investigação apreciativa, acho que é uma metodologia super interessante. Como eu falei, a gente está estudando uma nova abordagem para esse processo das consultas. E eu acho que talvez em algum momento, até, Rodrigo, a gente trabalhar dentro da prefeitura e trazer essa proposta para os vereadores. Eu acho que seria muito interessante, porque a gente vai tentar algo novo, que vocês também podem colaborar. Acho importante a participação de vocês no modelo novo, que vocês vão ter muito a contribuir e vocês também vão conseguir avançar aqui no legislativo. Mas, volto a dizer, é um desafio, é meu sonho, o dia que as pessoas conseguirem colocar a sua demanda e que a gente consiga ser muito objetivo na devolutiva. Isso aqui foi atendido ou não, isso só vai ser atendido daqui 2 anos por conta disso. Isso vai, com certeza, vai melhorar a nossa relação até de confiança. Acho que passa muito por isso e para que as pessoas se apropriem. Concordo com a vereadora que, assim, o orçamento não precisa ser algo complicado, mas eu acho que a gente também precisa desmistificar e a gente tem que aprender a usar uma linguagem mais simples com a população. Eu acho que esse é um desafio que continua valendo. Sobre a questão de receitas de orçamentos superestimados, vereador, eu depois até vou pedir para o Carlos complementar, mas eu diria que a gente procura ser bem conservador nas nossas estimativas. Mas, infelizmente, a gente tem levado algumas belas rasteiras da nossa questão econômica maior no país, porque a gente não tem por hábito ser muito radical nas nossas previsões. Um item que talvez acho que chame muito a atenção é a questão do investimento, porque quando você faz a previsão do investimento, e tem sido o caso, pelo menos nos últimos 4, 5 anos, que a gente tentou buscar muito recursos a fundo perdido para não onerar as contas do município, e daí nós ficamos refém da disponibilidade desse recurso, de que ele venha para o município. No caso do governo federal, então, nós captamos, em termos de recurso, para mobilidade, sem se falar em alta capacidade, 408 milhões, 700 milhões para drenagem. Só que o que a gente observou também, que por mais que a gente tivesse projeto pronto e apresentasse, nem sempre o governo federal tinha disponibilidade desses recursos. Então, com o investimento, de fato, às vezes você tinha uma previsão de 1 bilhão, 800 e realizava 200 milhões. Isso aconteceu. A gente tem procurado reduzir essas expectativas, tentando ser conservador. Diria que a proposta para o ano que vem foi muito pé no chão, principalmente do investimento. A gente tem conversado muito com o Ministério das Cidades, que tem representado uma possibilidade de entrada de recurso para nós muito expressiva, tentando ser muito pé no chão nos nossos cronogramas de obra, no que eles vão ter de recurso para nos disponibilizar, e quero acreditar que não vai ter uma defasagem tão grande, pelo menos do ponto de vista do investimento. A gente vai buscar e vai brigar para que esse recurso de fato aconteça. Com relação aos itens maiores, você quer comentar? Só complementando aí a parte das estimativas das receitas, a gente sempre faz com base em critérios técnicos, né? Então, a gente usa estimativas do Banco Central, do Mercado, Banco Itaú, do Bradesco, né? Então, o que ocorre às vezes é, por exemplo, que para 2018 nós temos uma estimativa do PIB para 2,5% de crescimento. Porém, com todo o nosso cenário, pode ser que isso não ocorra ou venha a ocorrer. E daí pode ocorrer essa queda na arrecadação, né? Mas sempre são com critérios técnicos e estão sendo bem trabalhadas. A gente geralmente chega a 98% das receitas tributárias, bem próximo do que se arrecada, as estimativas. E, vereadora, acho que teve só mais um questionamento que a senhora fez sobre a questão da ação voltada a crianças e adolescentes. A gente até pode checar e depois fazer uma devolutiva, porque às vezes, muitas vezes, você acaba diluindo em outra ação orçamentária que vai usar para realizar aquele mesmo tipo de ação e não está contado, porque essa coisa de colocar meta por ação, você não abre uma ação para cada atividade que você faz. Tem algumas ações que elas são mais globais. Mas a gente pode verificar depois a devolutiva, a não ser que você tenha o número, Carlos. Essa informação no detalhe não temos aqui. Presidente Thiago, só é uma solicitação, na verdade, se a equipe pudesse disponibilizar a apresentação por e-mail aos vereadores todos.
Sim, até a apresentação ela já está no portal da transparência da Prefeitura. Ela está desde a audiência pública que aconteceu lá no Parque Barigui, ela já foi colocada. Então, todos vocês podem acessar sem problema algum. Líder Pierre. Obrigado, presidente Tiago Ferro. Na verdade, parabenizar você, Ana, toda a equipe. Não vou fazer nenhum tipo de questionamento. Até queria, por curiosidade, se o pessoal da técnica puder colocar de novamente o slide, aquele da pizza, que aponta, porque eu não sei se eu me equivoquei, e até quero fazer uma correção depois no meu Twitter, caso eu tenha me equivocado, porque no papel aqui que eu tenho, a solicitação de educação ficou em 4º lugar, e na pizza parece que ficou em 8º. Então é um dado importante, porque vai ao encontro do que eu quero falar. Na verdade, fazer 2 contrapontos rápidos na fala da professora Josete. O primeiro é essa pizza aí. Educação está ali. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Não. Ele está por ordem de pedidos, de solicitações, como é que é? As sugestões. Essas foram as sugestões feitas. O que mais foram sugeridos foi na área de pavimentação, seguido por saúde, depois trânsito, segurança. Entendi. A questão da educação, ela apareceu na questão dos temas mais debatidos. No debate das consultas, o que apareceu em 4º foi a questão da educação. Mas foram, na hora onde as pessoas começam aquela discussão com o poder público municipal, fazendo as perguntas, a educação apareceu como um dos temas mais discutidos nos debates. Tá, e obrigado. daí, voltando só, se você pegar o último gráfico... O percentual, entendi. E daí, no último gráfico, é aquele de barras, se pudesse passar o próximo, por favor. Esse. Você veja, a educação, aqui está compilado todas as sugestões que vieram nas urnas, as sugestões que vieram pela internet e os temas debatidos. Então, nesse conjunto total, a educação está respondendo por 2%. Ok, tá? Obrigado, Ana. Então, fico até mais feliz, porque eu achei que o contraponto rápido, professora, é o seguinte: não adianta só construir creche, escola. Nós precisamos construir e colocar professores, educadores, diretores. Então, acho que esse processo tão somente de construção nada resolve. Nós temos hoje 12 CMEIs parados. Então, é claro que é importante, porque passa pelo pressuposto de que nós temos que ter a obra para depois colocar a obra material internamente. Então, não é de forma nenhuma polemizar, só eu queria fazer esse contraponto. E o segundo, eu acho assim, a questão das audiências públicas, ela passa muito mais por um processo cultural da população do que, eventualmente, do governo. E aí eu explico e pondero. Quem acompanhou a gestão do Beto Richa lá atrás, lembra que a audiência pública do Beto era feita no final da tarde e todas lotavam. Depois nós tivemos, não lembro a do Luciano quando era feita, mas a do Gustavo eu lembro muito bem que eram feitas às 3, 4 horas da tarde e também não ia ninguém. Quer dizer, então, se tentou ao longo do tempo melhorar essa questão das audiências públicas, ou seja, fazendo em horários distintos, e nós sempre aqui estamos culpando os horários, sempre aqui estamos culpando a dinâmica, onde, na verdade, nós precisamos fazer uma reflexão interna de que nós, infelizmente, é dura a frase, mas nós vivemos num país ainda com uma cultura não muito acentuada do ponto de vista de participação popular. Até porque, se nós formos debater aqui o que nós vemos de referendo na Europa, na Inglaterra, em países onde as pessoas não querem votar e vão às urnas, esse número, se pegar, por exemplo, o que aconteceu na França recentemente, 77% das pessoas foram às urnas eleger o Macron, votar. E aqui, se nós não tivéssemos uma obrigatoriedade, eu acho que poucas pessoas iriam. Então, eu acho que essa reflexão nós temos que ter. Aqui não é criticar ninguém, é fazer uma reflexão interna, mostrar realmente onde nós moramos, porque é muito fácil sempre também jogar culpa no governante, neste caso, especificamente neste caso. Eu acho que a equipe da prefeitura, repito, tanto não estou polemizando, porque estou falando da gestão anterior e atual, e lá do Beto, lá atrás, não adianta fazer audiência pública meia-noite que não vai ninguém, meio-dia não vai ninguém, 4 da tarde não vai ninguém, e 8 da noite não vai ninguém. Então era esse o registro, senhor presidente.
Obrigado, líder Pierre. Sem mais inscritos para a participação, quero agradecer à Secretaria de Planejamento, em nome da Cleide Suiski, falei certo? Carlos Cucoge, diretor de orçamento, o Irineu Teixeira, analista de finanças, mais uma vez aos alunos e o professor Ricardo Lobato Torres, da UTFPR, no curso de administração, disciplina de contabilidade e orçamento público, e também a você, Ana Jaime, diretora de investimento e captação de recursos da Secretaria de Planejamento, Finanças e Orçamento, por gentilmente vir e fazer toda a apresentação. Considerações finais? Eu acho que é só agradecer o espaço, espero ter contribuído e auxiliá-los no debate da proposta que vocês vão votar. Acho que o município ele sempre está à disposição, esse debate, esse espaço aqui, ele é muito importante para o crescimento, acho que de ambos os poderes e para que a população tenha um serviço cada vez melhor. Eu acho que a questão do debate, da participação dessa cultura cidadã de participar, eu acho que não é má vontade de ninguém, muito pelo contrário, acho que o vereador Pierre trouxe isso bem, é uma questão cultural, mas que vai caber a nós, acho que é num processo de caminhada e crescente que a gente consiga evoluir com isso, e com certeza nós teremos, quem sabe, na próxima geração, o pessoal que está aqui da universidade, uma geração jovem, que vão poder trazer um novo perfil de cidadão mais ativo e que acompanhe mais de perto essa questão do dia a dia da cidade. Acho que é isso. Muito obrigada. Obrigado. Não havendo mais perguntas e ninguém mais desejando fazer o uso da palavra, damos por encerrada a presente audiência pública, agradecendo a presença dos senhores vereadores, demais autoridades e todos que aqui compareceram. Bom dia a todos.